Olá pessoal, meu nome é Elton, eu sou professor de matemática e na aula de hoje nós trabalharemos com conceitos básicos de matrizes. Então, como nós entendemos matriz? Então, nós vamos pensar que matriz é uma tabela M formada por números reais em que nós teremos M linhas e N colunas. Quando nós olhamos para M linhas e N colunas, nós vamos dizer que a ordem da matriz é M por N. Então, como que nós lemos esta matriz A como exemplo? Então, nossa matriz A possui estes elementos. E qual é a ordem dessa matriz? Se nós observarmos, quantas linhas nós temos? Então, nós temos aqui primeira linha, segunda linha. Então, nós temos uma matriz de ordem 2 por... Quantas colunas nós temos? Então, nós temos aqui 1, 2, 3 colunas. Então, nós dizemos que a ordem desta matriz é 2 por 3. E cada elemento será representado por AIJ, em que I será a linha que o elemento ocupa e J a coluna que o elemento ocupa. Ou seja, se nós observarmos esta matriz, o elemento A11, quem é o elemento A11? Quem está na primeira linha e primeira coluna? É o elemento 3. Quem é o elemento A12? O elemento A12, primeira linha, segunda coluna, é igual a 5. A13, primeira linha, terceira coluna, primeira linha, terceira coluna, menos 1. E assim, então nós teremos que este elemento é o A21, segunda linha, primeira coluna. O elemento A22, segunda linha, segunda coluna. E por fim, o elemento A23, segunda linha, terceira coluna, igual a 2. Então nós veremos agora algumas matrizes que recebem nomes especiais, pois elas possuem características especiais. Nós temos aqui que a matriz linha. A matriz linha é aquela matriz que apresenta apenas uma linha e colunas podem variar. Então, um exemplo, temos aqui uma matriz que tem uma linha e ela possui 4 colunas. Nós temos também a matriz coluna. A matriz coluna é aquela que apresenta apenas uma coluna. Então, quem seria essa matriz? Esta matriz C, ela possui ordem 3, ou seja, 3 linhas e uma coluna. Nós também temos a matriz nula, e a matriz nula é aquela matriz que apresenta os seus elementos todos iguais a zero. Então, um exemplo aqui, uma matriz A, de ordem 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas, e todos os seus elementos são iguais a zero. Nós também temos aqui a matriz quadrada. A matriz quadrada é aquela matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, nós dizemos que é uma matriz de ordem n, ou seja, n por n, nós vamos dizer apenas que é a matriz de ordem n. Um exemplo, nós temos aqui uma matriz A, cuja ordem 2 linhas, 2 colunas, então 2 por 2. Temos uma matriz B, cuja ordem 3 por 3. E as demais matrizes, matrizes 4 por 4, 5 por 5, todas são classificadas como matrizes quadradas. Nós temos agora a matriz identidade. A matriz identidade ela é uma espécie de matriz quadrada, em que os elementos da diagonal principal, ou seja, A1, A22, A33, dependendo da ordem, são iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0. Então, nós temos aqui uma matriz identidade de ordem 2, temos aqui uma matriz identidade de ordem 3, então, matrizes identidades. A matriz transposta é aquela matriz em que, dada uma matriz a matriz transposta, a linha da A na transposta vira coluna. Então, aqui seria 1, 4, 5. A segunda linha vira a segunda coluna da matriz transposta. E nós temos também a matriz oposta, cuja notação é menos A, e dada uma matriz A, para nós encontrarmos a matriz oposta, basta trocar o sinal dos seus elementos. Então aqui ficaria
menos 4, 4, menos 2, menos 1 e menos 3. Ok? Pessoal, valeu e até a próxima aula.